Então vamos lá, gente. Vamos lá. Hoje nós vamos estudar o seguinte: o famoso intercrimes. Não sei se vocês já viram em alguns lugares sobre isso. Se alguém já leu, pode ser que você tenha lido errado, tá? Tem muita gente que confunde e escreve intercrimes. Ele não é não, tá? É intercrimes mesmo. Que é o caminho do crime. A gente já estudou um monte de coisa sobre o seguinte. Bom, o que seria o crime, né? A gente estudou um pouco de fato típico, a gente estudou até das excludentes, de licitude. Mas quando que o crime acontece? Quando que é o crime? Ah, a teoria da atividade, da ação ou omissão. Ok. Então, tudo antes disso não é crime? Tudo depois disso é crime? Como é que a gente faz uma consumação de um crime? Então, hoje a gente vai estudar todo esse caminho do crime. O que seria o intercrime? Seria isso aqui, ó. Cogitação, atos preparatórios, atos executórios e consumação. Ok? Isso seria o nosso intercrimes. Vamos falar um pouquinho de cada um? Vamos lá. O que seria a cogitação? Cogitação, vamos lá. Deixa eu ver aqui no grupo para me responder. Deixa eu voltar para o meu grupo. Quem aqui no grupo é casado? Tem alguém que é casado aqui? Ou namora há muito tempo, é casado? Falem comigo. Não é possível. Que é a sala dos solteiros. Não é possível. Ninguém? Não é possível. Tem gente casada, mas eles não estão aí nesse grupo, não. Kátia é casada. Tem umas pessoas casadas aí. Jéssica, como você me respondeu, eu vou te pegar de exemplo. Jéssica, você trabalha, Jéssica? Trabalho. Você tem patrão? Tem. Ou patroa? Quantas vezes você já quis matar ele, Jéssica? Não. Em pensamentos milhares. Exatamente. E é exatamente isso. Você já matou ele na sua mente várias vezes, né? Já. É isso mesmo. Eu ia perguntar quem era casado, que todo mundo que é casado já quis matar a sogra, né? Normalíssimo. Né? Eu não ia falar da esposa do esposo, mas a sogra é normal. Então, assim, isso é a fase de cogitação. Nada mais isso. E se a gente fosse punir no direito penal a fase de cogitação, todo mundo estaria preso, né? O mundo inteiro seria um grande presídio. Porque você imagina só, quem nunca, né, quis matar alguém ou matou alguém em pensamento? É verdade. Absolutamente impossível. Mas ele faz parte, sim, tá? Faz parte, sim, do intercrimes e faz parte, tá, do caminho do crime. Porque todo crime, gente, ou quase todo crime, vai começar com uma cogitação, tá? Pode ser que você tenha alguma ação reflexo, algo assim, mas, no geral, os crimes vão começar com uma cogitação, tá? Deixa eu ver quem tem alguém com o microfone aberto ainda. Ah, a Jéssica esqueceu de fechar. Não esquece não, Jéssica, depois você... senão fica dando eco. Vamos lá. Gente, e depois da cogitação, os atos preparatórios. A Jéssica quis matar o chefe dela. Diversas vezes ela pensou, nossa, eu vou matar. É homem ou mulher, Jéssica? Não precisa falar o nome não, pelo amor de Deus. É mulher. Mulher. Eu vou matar minha patroa, eu não aguento mais essa mulher, eu vou matar ela, não tem condição. Vou matar e tal. Todo dia ela pensa isso, tal. Todo dia ela fica com isso na cabeça. Ela já planejou como vai fazer, já planejou onde que ela vai esconder o corpo, já planejou tudo. Na mente dela, o crime já aconteceu 50 vezes. Só que um dia, a Jéssica saiu de casa, passou numa loja de facas e falou assim, quer saber? Eu vou comprar um facão para matar essa mulher. Olha só como a gente mudou. A gente saiu da fase interna, só do pensamento da Jéssica, e a gente entrou na fase externa. A Jéssica saiu e comprou uma faca para matar a patroa dela. A Jéssica começou, ela já sabia muitas coisas, mas começou a ver onde ela passava, os horários, quando que ela estava sozinha. De que a gente chama isso, gente? Atos preparatórios. Depois disso, a Jéssica foi e executou. Ela deu 53 facadas na patroa dela. Sendo dessas 52 com muita raiva e uma um pouco cansada já. 53 facadas. E a consumação foi a morte da patroa dela. Esse é o caminho do crime. É a cogitação, os atos preparatórios, os atos executórios e a consumação. Mas, professor, eu vi algum professor, alguma doutrina falando que temos também o exaurimento no caminho do crime. Se você leu essa doutrina, você leu uma doutrina muito minoritária, tá? O exaurimento não é considerado intercrimes, tá? Alguns doutrinadores entendem que sim, mas é muito minoritário. Até coloquei para vocês aqui o exaurimento. O que seria o exaurimento?
Vamos lá. Extorsão mediante sequestro. A Jéssica, indignada com a patroa dela, falou assim, quer saber, eu vou matar essa mulher não, eu vou ganhar uma grana. Sequestra a irmã da patroa dela e vai extorquir para que a patroa dela dê dinheiro. Quando ela sequestra a pessoa e começa a extorquir a patroa dela, o crime já se consumou. A patroa dela dar ou não dar dinheiro é um mero exaurimento. Então ele não faz parte do caminho do crime. Ele é um pós-crime. Ele tem efeitos? Tem. Nós vamos ver agora alguns efeitos dele. Mas é um mero exaurimento. Então lembre-se, no caminho do crime não tem o exaurimento do crime. Tá? Nós temos o que a gente tem na tela para vocês. A cogitação, né? O seu pensamento, a fase interna, os seus atos preparatórios, os atos de execução e a consumação. Ok? Vamos falar um pouquinho do exaurimento, que a gente chama também de crime esgotado. Eu dei o exemplo da extorsão mediante sequestro. Então, só do fato de você sequestrar e já exigir a vantagem, artigo 159 do Código Penal, você já praticou o crime. Tá? Se a pessoa vai dar o dinheiro ou não vai dar o dinheiro, mero exaurimento. Isso muda alguma coisa? Muda. Muda lá na frente na dosimetria da pena. O juiz vai dar uma pena diferente para quem conseguiu o seu resultado do que para quem não conseguiu. Suponhamos que a polícia pegue o cara no cativeiro, né? A vítima no cativeiro ali. O crime está consumado? Está consumado, tá? Esse crime vai se consumando todos os dias. A gente falou isso, de crime permanente. Né? Esse crime vai se consumando todos os dias. Enquanto a pessoa está lá no cativeiro, ela está extorquindo a família, esse crime está acontecendo, então ele é flagrante constante. Se a polícia pega esse cara no cativeiro, ou se esse cara consegue extorquir e pegar os bens e vai ser preso aí 3 anos depois, é diferente? É. No crime? Não, é o mesmo. Na dosimetria da pena, que é o quê? O juiz vai falar, opa, para esse cara que conseguiu o resultado, conseguiu tirar dinheiro da vítima, a vítima, suponhamos que ele achou que tinha dinheiro e não tivesse tanto dinheiro assim, ela ficou em situação difícil porque ela teve que dar aquele dinheiro, ele vai ter uma pena maior do que o cara que foi preso ali em flagrante cometendo o crime. Mas no crime, os dois cometeram o mesmo crime. Tá? No caminho do crime, o exaurimento não entra por esse motivo. Um outro exemplo é a corrupção passiva. Olha lá o que diz. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, ou aceitar promessas de tal vantagem. Então, famosa corrupção passiva, o servidor público que solicita ou recebe para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, né? O cara assumiu, você é juiz e tal, né? Vocês me dão uma grana aí que eu ajudo vocês. Vai lá na empresa e já fala, você é juiz, antes de assumir, vou assumir como juiz e tal, e vocês me dão uma grana por mês que eu vou dar sentença favorável. É isso aí, corrupção passiva. Olha o que diz o artigo, o parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Olha só como é que é interessante. O parágrafo 1º nada mais é que o exaurimento. Ele fala, olha, já aconteceu o crime. O crime é só solicitar ou receber. Mas, se, em consequência da vantagem, né, da promessa, o funcionário retardou ou deixou de praticar qualquer ato, exaurimento, a gente vai ter um aumento de pena no crime que já aconteceu. Então, esse próprio parágrafo 1º, ele explica que o exaurimento não está no caminho do crime. Ele é pós-crime. É importante? É, para isso. Ele é majorante de crime, ele aumenta a pena, tudo isso. Mas para a gente, na nossa matéria agora, a gente só vai entrar esses aqui, ó, que a gente estudou. Cogitação, atos preparatórios, atos executórios e consumação. Vamos aos pouquinhos pegar cada um deles? Vamos lá. Cogitação, o que seria? A fase interna é a Jéssica querendo matar a patroa dela. Então, ali está no coração dela, aquela mágoa, aquele ódio, aquele rancor. E ela vai na sessão de descarrego, não consegue se libertar disso. E essa é a cogitação, é a fase interna, tá? É a primeira fase, é aquela assim, não, eu quero matar aquela pessoa, eu não aguento mais isso, eu vou matar, eu não aguento mais. Então, vamos lá, pois se restringe a mente do agente. É quando o sujeito ativo tem a ideia de praticar o delito, né? Vamos fazer o seguinte, ó, vou furtar um banco ali, cara. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar um descuido deles, pegar uma grana que eu sei que sempre fica dando bobeira ali e tal, vou fazer isso, hein? Como que o direito penal vai punir, gente? É impossível punir isso, tá? Por isso que a fase de cogitação é fase interna e não punível. Não esqueça. Cogitação é fase interna, tá? Interna do agente e não punível. Se a gente fosse punir cogitação, a gente ia prender todo mundo. Portanto, embora seja a primeira fase do crime, então faz parte do crime? Faz.
É a fase do crime? É, mas a cogitação não é punida no direito penal. Ok? Vamos para os atos preparatórios. Opa, aqui a Jéssica já saiu e já comprou um facão. A Jéssica já saiu e já comprou uma arma. A Jéssica já está observando onde a patroa dela passa, quando que ela está sozinha, quais horários. Ela já está preparando um crime. Pensem num bolo aí. Você já está ali colocando, eu sei lá como é que faz bolo, né? Mas você está ali colocando ovos, farinha, ou o que for. E já está misturando a parada, você já está preparando o crime. Entende? Você já está monitorando as pessoas, né? Você saiu daquela fase interna, olha só a fase de cogitação é interna, as outras todas são externas, porque os atos preparatórios já são uma fase externa. Você já está preparando o crime, ok? Esses são os atos preparatórios. Tem-se início a preparação para a prática criminosa. A partir dessa fase, a exteriorização da vontade do agente. Então, quem às vezes não sabia que a Jéssica queria matar a patroa, agora pode ser que saiba, né? Pode ser que ali que o cara que vai vender uma faca para ela, alguém que ela, né, tá preparando os atos, que ela falou, oh, me ajuda nisso e tal, vão matar minha patroa comigo. Aí ela já conversou com uma amiga dela lá do trabalho, se juntaram e começaram a preparar e comprar as coisas. Compraram explosivos para colocar lá embaixo da cadeira dela, taxinha para sentar em cima, o que for. E agora a pergunta é o seguinte, eu falei que a cogitação não é punível. E os atos preparatórios, são puníveis ou não? Questão de prova. Um de cada vez. Fala, Brenner. Eu acho que não. Mandem lá no grupo, se alguém quiser. Eu estou vendo o grupo aqui. Quem discorda do Brenner? O Brenner falou que não. Eu também acho que não, porque Luar não praticou, então não consumiu. Então, a não ser que ela compre uma arma, né? Aí e não for legal. Então, vamos lá. Entendi. Então, vamos lá, Brenner. Eu estou querendo matar o Brenner. Eu vou e compro uma arma para matar o Brenner. Fase de ato preparatório. É crime? Uma arma ilegal. Comprei uma arma ilegal para matar o Brenner. Aí é crime por porte ilegal de arma, né? Entendi. Mas e aí? O direito penal pune os atos preparatórios ou não? Vou repetir a pergunta. Que confuso. Lá, gente. Simples. Não. Ok? Você respondeu, Brenner. Eu vou ser preso. Olha só, qual que é o dolo? De qual crime nós estamos tratando quando eu vou te matar? Homicídio. Sim. Pelo qual crime que eu fui preso com uma arma na mão? Porte ilegal de arma. Então, a gente não está falando dos atos... Eu não estou sendo preso pelos atos preparatórios do crime de homicídio. Entendi. Eu estou sendo preso pelo crime autônomo de porte de arma de fogo. Então, não se esqueçam disso. Tá? Em regra, e aí nós vamos falar, claro que tem exceções, que a gente está falando de direito penal, e ele é maravilhoso por causa disso. Em regra, os atos preparatórios não são punidos. Tá? Então, a resposta é, atos preparatórios são punidos? Não, não são. Olha só, vamos ler isso aqui. Em regra, os atos preparatórios não são puníveis, mas há casos em que o legislador, por razões de políticas criminais, pune os atos preparatórios como delitos autônomos. Tá? Gente, por quê? Princípio da legalidade. Vamos lá. Eu começo a seguir o Brenner para saber onde que ele passa, onde que ele vai estar sozinho, qual horário que ele vai e tal, para poder matar ele. Que crime tem nisso? Nenhum. Eu estou só seguindo ele, eu estou só verificando. Não existe o crime seguir alguém. Ok? Eu vou matar o Brenner, estou pensando em matar ele atropelado. Eu vou e compro um carro. Falo, vou comprar um carro, que é com esse carro aqui que eu vou matar o Brenner. Que crime tem em comprar um carro? Nenhum. São atos preparatórios. Mas existe a política criminal que a gente precisa punir alguns atos preparatórios desde que eles não vão chegar ao seu resultado. Como assim? E eu vou voltar na questão da nossa prova. Princípio da consulção. A segunda questão da nossa prova falava disso. Ou foi a primeira? Não sei. Nosso querido rapaz que queria dar o golpe na velhinha. Na senhora. Não vou falar velhinha, na senhora. O que ele fez, gente? Ele cometeu vários crimes meios para cometer o crime fim, que é o estelionato. Certo? Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui, olha que interessante. Vamos supor que a gente mude um pouco aquela questão e ele não conversou com a senhora antes. Ele viu que ela estava lá com dificuldade para sacar o INSS dela, mesma questão de prova. E ele pensa assim, olha, vou dar um golpe nessa senhora. Ele vai para casa, sem conversar com ela. Ele
falsifica os documentos que ele falsificou, o selo, tudo igual ele fez, ok? Ele volta no mês seguinte, no dia que ele sabe que ela saca o dinheiro, e ele faz tudo que ele fez com ela. Ele tenta enganar, ele fala que é do INSS, ele apresenta os documentos que já estavam falsificados, apresenta o selo falsificado e tal. Qual o crime que ele comete? Pelo amor de Deus, gente. Eu sei que vocês estão respondendo certo na cabeça. Ele comete estelionato. É a mesma questão de prova, tá? Ele comete estelionato. Ok, os outros crimes foram meios. Mas se quando ele estava indo lá, antes de conversar com a velhinha, um policial para ele e prende ele com um documento falso, que crime que ele cometeu? Tentativa de estelionato? Não. Não é tentativa de estelionato, por quê? Porque ele estava nos atos preparatórios. A gente não pune atos preparatórios. Ele cometeu o crime completo de falsificação de documento. Certo? Mas ele não começou a execução. Por quê? Porque ele não começou a enganar a senhora. O artigo 171, ele tem que usar de ardil para enganar, né, a pessoa, para que ela lhe ofereça alguma vantagem. Ele não começou a execução. Ele não começou a enganá-la. Se ele não começou a enganá-la, ele não começou a executar o crime. Se você não começou a execução, não tem que falar em tentativa. Nós vamos ver isso aqui. Então, mas ele não cometeu nada. Não, peraí. Ele não teve o crime mais grave, né? O estelionato que iria abarcar os outros. Mas como a gente tirou o mais grave, princípio da construção, os outros ficaram. Então, ele responde pelos delitos autônomos que ele cometeu. A falsificação de documento, a falsificação de selo, ele vai responder por esses crimes. É o mesmo exemplo do porte de arma de fogo. Eu quero matar alguém. Ok, essa é a minha intenção, meu dolo é esse. Eu estou nos atos preparatórios e compro uma arma de fogo de calibre proibido. A polícia me prende com aquela arma. Eu respondo por tentativa de homicídio? A polícia nem sabe quem que eu queria matar, ou até pode saber se eu tivesse uma escuta, mas se eu não comecei a executar, não tem como ela me prender por tentativa. Ela teria que me prender, eu teria que ser preso aí, no caso, pelo crime autônomo, que o crime de porte de arma de fogo está muito ligado ao homicídio ou à lesão corporal, talvez. Tá muito ligado. Normalmente, como arma de fogo, você não compra ela para brincar, você compra ela para isso. Ok, para se defender? Ok. Mas se defender, se você precisar se defender, você vai atirar em alguém. Né? A arma é feita para matar. A arma de fogo é feita para matar. Então, assim, é muito ligado? É muito ligado. Mas se tem um delito autônomo ali, que é o porte de arma de fogo, você vai responder por ele, porque ele você cumpriu todo. Você cumpriu todo o tipo legal do porte de arma de fogo. Você não cumpriu o tipo legal, pelo princípio da legalidade, do homicídio. Você não começou, nem começou a tentar matar alguém. Entende? Então, em regra, ato preparatório é punível? Não. Não é punível. Se a resposta for só não, se tiver um a mais, é o seguinte, mas há casos em que o legislador, por razões políticas criminais, você não pode deixar qualquer um andando com arma aí e tudo, pune os atos preparatórios de delitos autônomos. Temos uma exceção recente, 2016. O crime de terrorismo, tá? É complicado, mas no artigo 5º da lei, né, 13.260 do crime de terrorismo, fala que se a pessoa já importar ou produzir, eu não vou lembrar direito como que fala no artigo, trago para vocês depois, importar ou produzir produtos explosivos a fim de praticar atos terroristas, ela seria punida como tentativa de terrorismo. Complicadíssimo esse artigo, porque ele fere tudo que o Intercrimes do Brasil pensa, que os atos preparatórios não podem ser punidos, né? E não está punindo ele pelos crimes de ter um explosivo nem nada disso. Está punindo pela tentativa do crime, né, de terrorismo. É a única exceção, é uma exceção recente, 2016, e dá muita discussão. Mas, como eu disse, é uma exceção. A princípio, atos preparatórios não são puníveis. Alguma dúvida? Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa no grupo. E nesse período ela começa a ameaçar. Ela não praticou, mas está ameaçando a pessoa pelo telefone, alguma coisa assim. Aí pode ter uma punição pela lei? Ela pode responder pelo crime de ameaça. A ameaça é isso, né? Ameaçar alguém por algo injusto, grave, ameaçar alguém por mal injusto, grave. A única exceção, então, é o artigo 5º? É o artigo 5º da Lei 13.260, tá? É a única exceção, assim, no Código Brasileiro. O Brasil adota assim, e a única exceção que a gente tem é essa. Aqui está, realizar atos preparatórios de terrorismo com propósito inequívoco de consumar tal delito. Aí, o artigo ainda fala atos preparatórios.
Olha, você está com o Código Penal aberto aí, lê o 129 para a gente, por favor. Tô com essa lei aberta aí, o 13. Não, abre o Código Penal para a gente. Só por CP/Planalto aí que você vai ver. Qual? Qual artigo? 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena detenção de 3 meses a 1 ano. Esse? E... Deixa eu ver aqui. Perdão, 147. Gente, mexo com isso todinho. 147. Lesão. Ameaça. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Aí quem perguntou aí sobre ameaça, praticou o crime completo de ameaça. Se você... Vamos lá, você está ameaçando o Brenner. Brenner, eu vou te matar. Você já está ligando para ele. Eu vou te matar. Pode ser um ato preparatório... Pode ser considerado... Não vejo tão muito como ato preparatório do homicídio, mas pode ser considerado um ato preparatório do homicídio, mas é um crime completo de ameaça. Né? Se você depois matar ele mesmo, pode abranger. Você não vai responder para ameaça ou homicídio, você vai responder pelo homicídio. Construção que a gente já estudou. Mais alguma dúvida? Vamos partir então, gente. Depois dos atos preparatórios, olha só, o crime autônomo, a gente já sabe que é quando o fato, mesmo que intimamente relacionado com os delitos, por si só, configura crime autônomo. É o que a gente já viu aqui. Eu trouxe para vocês alguns, olha só para a gente ter de exemplo. Petrechos para falsificação de moeda, esse é bonito, artigo 291. Fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, são as máquinas, tá, gente? Aparelho, instrumento ou qualquer objeto, especialmente destinado à falsificação de moeda. Opa, não é praticamente uma punição de atos preparatórios? Só de eu ter uma máquina que fabrica um dinheiro falso, se não existisse esse artigo, gente, e eu só tivesse uma máquina que fabrica moeda falsa, eu estaria praticando algum crime? Não, porque seria um ato preparatório. Então, por política criminal, o que o legislador pensou? Opa, nós não podemos deixar as pessoas saírem comercializando, né, máquinas e tal que fabriquem dinheiro falso. A gente não pode deixar isso. Então, o que nós vamos fazer? Vamos criar o artigo 291. Só o petrecho para falsificação de moeda já é crime. É um crime autônomo. E se o cara tem esse maquinário, fabricou moeda falsa e colocou moeda falsa em circulação? Aí ele vai responder por ter colocado moeda falsa em circulação. Vai abarcar esse crime aí. Construção, de novo, por isso que aqueles princípios eram tão importantes, vai abarcar esse aí, e aí ele vai responder pelo crime mais grave. Mas se ele está preparando para fazer aquele outro e ele é preso em flagrante, ele pode ser preso em flagrante por esse aí. Não por tentativa do outro, que ele não começou a fabricar moeda, ele só tem o maquinário. Ok? Ou ele só está vendendo o maquinário, ou doando o maquinário. Ele responde por esse crime, está completo lá. Ó. Fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito. Possuir ou guardar. Qualquer um desses aí que ele estiver praticando, ele já responde pelo crime. Se ele chegou realmente a imprimir moeda, ele vai responder por esse crime que é mais grave. Tá? Um outro. Associação criminosa. Esse é clássico, né, gente? Associarem-se 3 ou mais pessoas para fim específico de cometer crimes. Esse é dificílimo de pegar, né? Mas muitas vezes se pega com escuta telefônica, né? A polícia dá escuta telefônica ali, vê que tem 3 caras combinando um crime, é um crime sério. Eu já prendi gente por esse crime porque era homicídio. Normalmente, quando é um outro crime, a gente não para o escuta telefônica por causa disso, não. Né? Já teve várias vezes, principalmente tráfico de drogas, que a gente queria pegar pessoas maiores e a gente via eles combinando de traficar droga e tal. A gente falava, quer saber? Deixa rodar, porque a gente quer algo maior. Agora a gente vê alguém que vai matar alguém e a gente fala, caramba, nós vamos pôr toda a nossa operação em risco, mas a gente não pode deixar uma vida. Então a gente um dia se deparou com essa situação. Estávamos monitorando um traficante grande, famoso, e ele foi lá buscar 2 caras para, acho que até já aconteceu para vocês, para matarem um outro, um desafeto dele, um outro traficante. E a gente com aquele dilema, a gente queima nossa operação e salva a vida do outro traficante, ou a gente deixa ele matar? Claro que a gente optou pelo bem maior, que era a vida, e a gente conseguiu ainda salvar a vida e não queimar a operação, graças a Deus.
A pessoa morreu no dia seguinte? Morreu, mas a gente não pode fazer nada. A gente, naquele momento que a gente tinha de decisão, a gente optou por queimar a operação. Graças a Deus conseguimos fazer sem queimar a operação, mas salvamos a vida da pessoa, tá? Então, associação criminosa é muito difícil, mas às vezes você está numa escuta telefônica, você sabe que os caras estão combinando de cometer um crime, eles estão se juntando ali para aquela prática criminosa, e aí? E aí a lei já fala, artigo 288, associassem 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Associação criminosa. Então, não está punindo o ato preparatório, já é um crime autônomo. Por si só, a associação criminosa já é um crime. E se eles cometerem um crime? Aí eles vão responder pelo crime que eles cometeram. Deu para entender os atos preparatórios? Deixa eu ver se tem alguma dúvida lá no grupo. Não, tem uma dúvida boa aqui, deixa eu ver. Ah, não é no grupo. Tá. É do outro período, eu tô achando que é pergunta para mim, assim. Ok. Então, beleza. Nenhuma. Continuamos. Atos executórios. Opa! Aqui sim. Aqui é onde a gente entra. Aqui é onde começa. Então, a Jéssica não só pensa em matar a patroa dela, ela não só compra um facão. Ela vai e começa, levanta o facão e vai matar a patroa dela. E agora nós temos a maior discussão doutrinária, talvez do direito penal, que é a linha extremamente tênue de onde acaba os atos preparatórios e onde começa os atos executórios. Olha como que isso é difícil. Quando que a Jéssica saiu da preparação de comprar uma arma, de saber onde a patroa dela anda, de ficar esperando ela, de armar uma emboscada, para realmente tentar ou para realmente matar a patroa? Quando ela ameaçou, quando ela avisou, vou te matar, mas se ela não falar nada, se ela for muda. Quando ela levantou o facão, quando ela realmente desferiu o golpe, e aí? Alguém arrisca? Deixa eu ver no grupo aqui. Estou de olho no grupo aqui, se alguém arriscar lá. Falem comigo, gente. Alguém arrisca? Quando que começa o ato executório? Ô, professor, eu acho que o ato, né, consume na hora que assim que acertar a vítima, né, não? Não, sim. Aí a gente está falando da consumação, mas eu quero saber, assim, quando que começa o ato de execução? Quando que ele começa a executar o crime? Quando que deixa de ser uma preparação para virar uma execução? Você acha que é só quando ele acerta a vítima? Então, assim, te dar um exemplo. Um cara saca uma arma, aponta na cabeça do outro, aí a polícia chega e prende ele. Ele não pode ser preso por tentativa de homicídio? Ele tem que ser preso só pelo porte de arma de fogo? E se ele poderia portar aquela arma, ele não vai ser preso por crime nenhum? Então, aí seria o ato de executório, né? Seria porque... Então, para você, só ele apontar a arma para a cabeça da pessoa, já começou a execução. Esse é o questionamento. Quando começa a execução? Quando aponta a arma? Quando o cara saca a arma? Quando o cara... né? Quando começa a execução? Gente, essa teoria, isso é tão difícil, mas tão difícil, que nenhum doutrinador concorda. E o Rogério Grego, por incrível que pareça, ele fala assim, nós não temos, não existe, então a dica para vocês, quem sabe da minha turma aí do segundo período sairá essa pessoa iluminada, não existe teoria que nos esclareça. Não existe, tá? Não existe teoria que nos esclareça. Tá? Mas nós vamos falar das que tem. Olha lá. Os atos executórios são aqueles que se dirigem diretamente à prática do crime e à realização concreta dos elementos constitutivos do tipo penal. Bittencourt. O que ele está querendo dizer, gente? Para o Bittencourt, os atos executórios são o seguinte. Olha, está dizendo, olha só, elementos constitutivos do tipo penal. Qual que é o elemento constitutivo do tipo penal do artigo 121? Matar alguém. Então, só quando a pessoa começa a realmente matar alguém, ela começa a fase de execução. 155, subtrair coisa alheia móvel, quando ela começa a subtrair, quando ela começa a modificar a posse, né, do antigo dono para o novo dono que está furtando. Só ali começa a execução. Isso é um entendimento de ato executório. E um conceito, vocês podem... Só que aí tem essa dúvida entre ato executório e ato preparatório. Vamos para os critérios? O primeiro critério, e vou falar com vocês, tem mais de 10, tá, gente? Mas eu vou falar com vocês 2 que a gente vai usar e 2 para vocês saberem que existe.
O primeiro é o critério material, também conhecido como hostilidade ao bem jurídico. Olha só isso. Os atos executórios iniciam-se quando há efetivo ataque ao bem jurídico penalmente protegido. Por outro lado, serão considerados atos preparatórios todos aqueles que não representarem uma ameaça ao bem jurídico, suponhando o sequestro. Enquanto a pessoa está só ameaçando, só falando que vai sequestrar, para o crime de sequestro ela não responde. Mas quando ela vem e realmente pega a pessoa e sequestra, olha só como ela já está lesando o bem jurídico. Quando ela faz isso, a gente já começa o ato executório. E a próxima teoria é o critério formal, que é o objetivo formal ou lógico formal. Olha o que diz. Os atos executórios iniciam-se com a realização de parcela da conduta típica, tendo o agente adentrado no verbo núcleo do tipo, que a gente acabou de falar. Matar, subtrair, provocar, constranger, privar. Por que eles são diferentes, gente? Olha só o primeiro. Os atos executórios iniciam-se quando há efetivo ataque ao bem jurídico penalmente protegido. Tá? Então, para essa primeira, para esse critério material, quando eu estou com a arma na cabeça da pessoa, eu já estou tendo um ataque efetivo ao bem jurídico protegido. Quando eu sequestro uma pessoa, mesmo que eu não esteja requerendo o valor, eu já comecei a atacar o bem jurídico protegido. Para o critério formal, não. Para o critério formal, eu só ataco o bem jurídico protegido, só começa a execução quando eu cometo ou começo a cometer um dos núcleos verbos penais. Entendeu? Matar alguém, quando eu começo a matar. Subtrair coisa alheia móvel, quando eu começo a subtrair. Entendeu? Constranger alguém a ter relação, quando começa o constrangimento. Entende? Então você pega o núcleo, você pega o verbo núcleo, os verbos que tem ali no artigo penal, e quando eles começam a serem realizados, você tem a execução. Até antes, você tem o ato preparatório. Vou dizer para vocês, muitos doutrinadores defendem o critério material, muitos doutrinadores defendem o critério formal. Tá? E vamos falar de mais dois aqui interessantes. Tem o critério objetivo material, que é o terceiro observador. Olha o que é o critério objetivo material fala. Ele fala assim, coloque-se no lugar, saia da cena, coloque-se no lugar de alguém que está observando aquilo e veja se você identifica a intenção daquela pessoa. Exemplo. A Jéssica coloca a arma na cabeça da chefe dela. Eu estou do lado do Brenner, passando na rua do outro lado, e falo assim, pô, olha lá, Brenner, vai matar, vai matar. Estavam discutindo ali, as duas trocaram um soco, a Jéssica tirou uma arma e pôs na cabeça da chefe dela. Vai matar. Essa é a teoria objetivo material. Quando começa a execução? Quando um terceiro observador pode reparar aquilo ali e dizer, opa, ali a pessoa vai executar aquele crime. Ali a pessoa vai cometer um homicídio, ali ela vai cometer um furto, ali ela vai cometer um roubo. Por que o Zaffaroni critica muito, e apesar de muitos doutrinadores gostarem dessa teoria, o Zaffaroni critica muito? Porque ele fala que a gente tira do direito penal e vai jogar só lá no processo penal, né, quando que entra o ato executório. Você vai ter que intimar a testemunha, colocar essa testemunha na sua frente, mesmo que seja, tá, gente, no campo das ideias. E essa testemunha dizer o que ela possivelmente viu, e você vai ficar também à mercê de uma pessoa. E ela vai falar assim, que é a crítica para onde a gente vem aqui no objetivo formal. Que é o seguinte, você não pode ficar à mercê de uma pessoa, porque ela tem seus próprios raciocínios, seus próprios pensamentos, seu próprio ponto de vista. Aí você fica à mercê dessa pessoa e ela fala assim, não, pra mim, ela pôs a arma na cabeça, eu não achei que ia matar, não. Até porque eu sou ator, a gente vive pondo a arma na cabeça um do outro aqui, a gente faz 1000 peças de teatro, não achei que ia matar. Por isso que essa teoria é tão criticada. E a gente vem com o objetivo formal, que é a observação concreta, e não pelo terceiro observador. O que ela diz? Você tem que entender exatamente quando o autor quis executar. É uma teoria linda? É, mas na prática, como que você vai saber isso? Como que você vai saber quando exatamente o cara quis começar a executar o crime? Você vai perguntar para ele? A partir de que momento você quis começar a executar o crime? É uma teoria importante, muito importante, mas ela é difícil. Para abstração, ela é maravilhosa. Ela funciona bem, realmente. Uma observação concreta, e não pelo terceiro observador de quando a pessoa começou a executar o crime. Tá? É uma coisa interna do agente. Desculpa, gente. Ok, a teoria é linda, mas para a prática ela funciona muito pouco. Vou voltar nelas aqui para vocês. Então vocês viram o critério material e o critério formal. Então o critério material da hostilidade, ele só considera crime quando começa a ofender mesmo.
né? Os atos executórios iniciam quando há efetivo ataque ao bem jurídico penalmente protegido, tá? Então, o bem jurídico é o patrimônio. Você começou a ofender o patrimônio, já é crime. No critério formal, não. Quando você começa a agir num verbo núcleo do tipo. Você começou a matar, então aí entra na execução. Vamos lá. Com muitas críticas, e eu pus com enorme crítica, vocês vão ver na postura de vocês que fala que o código adotou o critério formal. Eu pus aí com enorme crítica porque não existe, cara, seria leviandade da nossa parte falar que a gente adotou alguma específica. Não existe. Vocês vão achar, assim, umas 1000 teorias e nenhuma delas vai ser exatamente assim, não, adotou essa aqui, adotou essa. Não, o nosso Código Penal, e não tem como a gente fazer isso, a gente usa caso concreto. Então, vamos lá, com enorme crítica, vamos defender aqui o Código Penal brasileiro. E aí eu vou lembrar para vocês uma coisa. Se eu colocar na prova sobre isso, eu vou aceitar qualquer resposta fundamentada de qualquer uma das teorias. Tá? A apostila de vocês diz que é o critério formal. Eu vou aceitar qualquer uma, porque eu acredito que todas elas têm, né? Até porque a objetivo formal, por exemplo, é a teoria do Zaffaroni, que para mim é o cara do processo do direito penal. Né? A critério formal, eu acho que o Bittencourt defende, que é um cara realmente também muito bom, talvez o melhor do Brasil. Então, assim, é muito difícil a gente pegar e falar, não, adotou essa, não adotou aquela, é muito difícil, tá? Uma outra coisa, para concurso público, professor, qual que eu coloco? E aí vem um problema. Não tem como te responder isso. E muitas vezes você vai saber e vai errar a questão, porque o exame... Saúde. Deus te gripe. Muitas vezes você vai errar a questão sabendo porque o doutrinador tem um pensamento minoritário. Essa teoria que a gente usou, o critério material, quando tem realmente a ofensa, ele é um pouco minoritário. Se o examinador quiser adotar essa, ele pode, porque o judiciário já entendeu que ele não pode interferir nas questões adotadas pelo doutrinador, pelo examinador. O judiciário entendeu que em concurso público, se tiver cobrando uma questão fora do edital, ok. Mas se estiver cobrando uma teoria minoritária, ele não pode intervir. Não pode considerar aquela questão errada. Então, vamos supor que fosse pacífico. Todos os doutrinadores entendem que é critério formal. Se o doutrinador quiser colocar que a resposta certa é o critério material, ele pode no concurso público. E você não vai conseguir recorrer disso. Né? O judiciário já entendeu assim. É tenso. Por isso que o concurso público é um pouco tenso em algumas situações. Mas, então, a gente vai entender aqui que o Código Penal adotou o critério formal. Sim, pode falar. Mas se for questão objetiva e tiver as duas opções lá mesmo assim, não cabe anulação, né? Não cabe. Que loucura. Aí o cara da banca vai falar assim, não, nós aqui da banca tal. Por isso que pessoas falam que mais do que saber, você tem que conhecer a banca. Você tem que conhecer muito a banca. Porque ele vai falar assim, nós da banca tal. E normalmente, o que a banca faz? Para não ser tão assim, a banca indica livros. Então, suponhamos, se a banca indicou para você o livro do Zaffaroni, pode saber que se você tiver uma pergunta disso, vai ser objetivo formal. Se indicou o livro do Bittencourt, vai ser o critério, entendeu? Então, dependendo da doutrina que ela te indicou, provavelmente ela vai dar dentro daquilo ali as questões dela. Mas realmente é uma questão complicada e já foi para o judiciário várias e várias vezes e o judiciário falou, sinto muito. O examinador pensa assim, é uma teoria possível, então eu não tenho o que fazer. Tá? E olha que nós estamos tratando de questões objetivas, porque tem gente que defende, tá, os atos executórios subjetivamente, que seria o seguinte, executório e ato executório e ato preparatório é tudo a mesma coisa. Né? Claro, esse é um pensamento muito minoritário, eu nem trouxe para vocês. Mas é isso, que assim funciona. Então, vamos lá. Com enorme crítica, vamos defender o Código Penal Brasileiro adotou o critério formal, para distinguir a realização de um ato preparatório de um ato executório. Mas, apesar de adotar essa teoria, temos que iniciar a execução do crime pelo agente. É certo que ele pode alcançar o resultado almejado, né, quando tem a consumação, ou ainda não ter o crime consumado por circunstâncias alheias à sua vontade, quando ocorre a tentativa. Por que eu estou falando isso, gente? Vamos dar um exemplo para vocês assim, olha só. Se a gente pega essa teoria que você tem que estar no núcleo do tipo, vamos supor que o Brenner invadiu minha casa aqui para me roubar. O Brenner está com uma arma de fogo, ele entrou aqui na minha casa, ele é conhecido, ele furta e rouba várias casas, ele entrou na minha casa, está com uma arma de fogo na cintura, entrou na minha casa, a polícia vai e prende ele naquele momento. Qual o crime que ele tinha que responder? Se a gente for usar a teoria, tá? Se a gente for usar, né, esse critério formal, ele não começou o verbo
núcleo de subtrair coisa alheia móvel? Então seria só uma invasão de domicílio. Entende? Então, a critério formal, ela serve para muitos casos, mas para esse exemplo básico que eu dei para vocês, ela não serve. Porque o cara entra na minha casa, ele é conhecido por furtar todas as casas da região. Ele entra na minha casa, armado, que se precisar também ele rouba, furta e rouba. Ele está armado, ele entra na minha casa, ele está entrando, tal, entrou já na minha casa ali, entrou, abriu uma porta, vai abrir uma segunda porta, a polícia prende ele. Ele vai responder só por invasão de domicílio? Se você for seguir o critério, que olha só, que é o critério que a nossa apostila diz que o Código Penal adotou. Se você só for seguir o critério formal, você vai ter que responder que sim. Ele não começou o núcleo, que é subtrair coisa alheia móvel. Subtrair, ele não começou. Então, ele vai ser responsabilizado apenas pelo crime autônomo de invasão de domicílio. Claro que não é isso que acontece. Então, por isso que eu pus com uma enorme crítica, nós vamos olhar o critério formal, mas nós vamos entender que existem algumas linhas tênues entre preparação e execução, que mesmo que a pessoa não atinja o núcleo ali, subtrair, ele já vai ser responsabilizado por aquilo. Uma decisão do STJ foi interessante sobre o seguinte, caso de roubo a banco. Os caras, eu não lembro a distância, os caras alugaram uma casa perto do banco. E ele estava com escuta telefônica, a polícia estava monitorando. Eles começaram a cavar. Quando eles estavam a 12 metros do banco, a polícia foi lá e prendeu eles em flagrante. O advogado dele sustentou até o STJ, instância máxima, né? Porque se não ferir o caso constitucional, não vai para o STF. Até o STJ, instância máxima, o advogado deles defendeu assim, meros atos preparatórios. Cavar é crime no Brasil agora? Essa foi a defesa do advogado deles. E se você for pensar a critério formal, realmente, o que eles iam fazer lá no banco? Eles iam subtrair. Eles não começaram a subtrair dinheiro nenhum, eles estavam só em atos preparatórios, eles estavam preparando tanto o caminho de entrada quanto o caminho de fuga deles. Só atos preparatórios. O STJ falou, nesse caso aí, eles estavam a 12 metros do banco, por entender que mesmo não tendo começado, né, o verbo núcleo, subtrair, essa era a intenção clara deles, a gente não vai prender eles só, não vai condenar eles para os atos preparatórios, porque cavar não é crime. Mas eles responderam por roubo tentado. O furto tentado, vocês já jogaram furto, né? Não, se bem que até com... Deixa eu lembrar como é que o STJ pôs. Acho que o STJ pôs, nesse caso, o STJ pôs furto tentado. Porque não considerou rompimento de obstáculo porque eles não chegaram. O STJ pôs furto tentado nesse caso. Entendem como é que o próprio STJ fugiu do critério formal? Aí você pega, qual critério que o STJ usou? Provavelmente o objetivo material. Você é um terceiro observador. Você está vendo 7, 8 pessoas alugam uma casa, começa a cavar um túnel que vai direto para o banco. O que você de fora, como terceiro observador, pensa? Os caras vão assaltar o banco. Né? Então, provavelmente, aí, nesse caso, o STJ usou a teoria objetivo material. Por isso que eu disse para vocês. Qualquer uma delas podem ser aplicadas. Tá? A apostila diz que o critério formal foi adotado pelo Código Penal. Eu, na prova com vocês, qualquer uma das 4 que vocês quiserem me falar, eu aceito. Mas, desde que vocês saibam explicar, claro, mas principalmente que vocês saibam me mostrar onde começou a execução. Tá? Consumação. O que seria a consumação, gente? O artigo 14, que é o que a gente está estudando hoje, o inciso 1º, ele fala que dispõe que o crime consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Isso significa que o crime só será consumado quando tiverem sido realizados todos os elementos da figura típica, ou seja, quando houver a subsunção perfeita do fato praticado ao tipo penal. Meu Deus do céu. Gente, é bem simples. Quando eu dou um tiro na cabeça do Bremer, eu consumei o crime de homicídio? Sim ou não? Depende, se morrer. Exato. Eu executei o crime de homicídio, eu vou responder para homicídio. Agora, a consumação só vai se dar com o resultado. E o que está escrito no artigo 121? Gente, perfeito. Matar alguém. Olha o que diz. Será consumado quando tiverem sido realizados todos os elementos da figura típica. Quais são todos os elementos? Matar alguém. Né? Então, só vai se consumar quando realmente eu conseguir esse objetivo. Subtrair coisa alheia móvel. Quando eu realmente subtrair, pegar o bem alheio imóvel, e quando eu subtrair, que eu consumo o crime. Eu começo a executar,
E aí, quando eu consigo, meu objetivo é que o crime se consuma. Na consumação não tem muitas dúvidas. Né? Deixa eu ver se alguém mandou no grupo. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos entrar nisso aqui, ó. Nós estamos na cogitação. Pô, vou cometer um crime. Depois a gente entra em atos preparatórios. Ó, vou comprar aqui uma machadinha para matar o cara. Vou comprar aqui um veneno. Né? Comprar veneno de rato não é crime, para matar alguém. Né? Por isso que é complicado. Atos preparatórios. Ah, comprei um veneno de rato. Que crime você cometeu? Nenhum. Enquanto eu não... Aí, quando eu começo a executar, pô, eu quero matar o Brenner, eu comprei o veneno de rato para matar o Brenner. Posso ser preso por isso? Não. Ah, coloquei o veneno de rato na bebida do Brenner. Opa, olha aí a transferência. Eu comecei a executar. Eu saí da preparação, comecei a execução. Atos executórios. Só que quando ele não se consuma, gente, olha só a nossa setinha, ela parou ali, ó. Você pode executar, mas não consumar. E aí nós entraremos na tentativa. E essa aula e a próxima nós vamos falar um pouquinho de tentativa. Como eu disse, essa aula de hoje é muito tranquila. Eu até pensei em juntar ela com a outra, mas como a gente está com um tempinho legal, não achei necessário. Então, vamos falar um pouco de tentativa? Olha o que diz o inciso 2 do artigo 14. O Código Penal prevê que o crime é tentado quando iniciada a execução... Opa! Por isso que é tão importante saber... Olha só como é que é interessante. Quando que acaba a preparação e quando que inicia a execução. Porque se não acabou a preparação, não tem tentativa. Se iniciou a execução, tem tentativa. Então, se eu coloquei uma arma na cabeça do Brenner e você considera que isso não é início de execução, eu não posso estar respondendo por tentativa de homicídio. Se eu tiver porte de arma, eu não respondo por nada. Agora, se você entende da teoria que só de ofender o bem, ou se você entende da teoria do terceiro, que está olhando ali e fala, poxa, peraí, ali vai acontecer um homicídio, se você vai para essa teoria, ali eu já comecei a execução. Se ali eu já comecei a execução, ali eu posso ser preso por tentativa de homicídio. Tá? Por isso que é tão importante entender essas teorias. Essa linha fina de onde o crime sai do preparatório e entra no executório. Então, vamos lá. Iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do sujeito ativo. Por que circunstâncias alheias? Porque nós vamos dar na próxima aula que a própria pessoa pode parar o crime. Eu posso atirar no Brenner e socorrer ele. Eu posso ter 3 tiros para matar ele, dar 2 na perna e parar. Falar, não, vou embora correndo. Mas eu queria matar. Mas eu dei 2 tiros na perna, eu errei 2 tiros e parei. Sendo que eu tinha mais munição. Nós vamos estudar isso. Por isso que a tentativa que nós estamos estudando é o seguinte: não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do sujeito. Tá? Não pode ser pela vontade do sujeito, por circunstâncias alheias, que ele não quis. Nesse caso, após iniciados os atos executórios, não há realização completa do tipo penal, por circunstâncias estranhas ao desejo de atuar do agente. Olha só, gente, é importante frisar que a tentativa é somente admissível após o agente adentrar nos atos de execução, aquilo que a gente acabou de falar. Enquanto o sujeito ativo estiver praticando atos preparatórios, não há que se falar em tentativa. Tá? Ato preparatório, ou você pratica o crime autônomo, se ele existir, ou você não pratica crime nenhum. A tentativa você não pratica. Você só pratica a tentativa quando você entra na execução. Vamos mais. Olha só aí, gente. Voltando ao nosso querido artigo 14, ele explica bem, no parágrafo único. Olha só. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuído de 1 a 2/3. Olha que interessante isso. Então você vai ter que combinar os crimes. Quando que a pessoa responde homicídio tentado? É combinação de artigos. É o 121 combinado com o artigo 14. O artigo 14 fala da tentativa. O 121 é matar alguém. Não está no 121 matar alguém de forma tentada, não. A tentativa está no artigo 14, inciso 2. Então, toda vez que um crime for tentado, você vai ver ele sendo escrito dessa forma. 155 combinado com o artigo 14, inciso 2, tentativa de furto. 157 combinado com o artigo 14, inciso 2, tentativa de roubo. 121 combinado com o artigo 14, inciso 2, tentativa de homicídio. Tá? Então, a tentativa de homicídio, a tentativa nos crimes são sempre o tipo combinado com o artigo 14, inciso 2. E o artigo 14, parágrafo 1, fala isso. Salvo disposição em contrário, que a lei pode dizer algo diferente, especificamente de algum crime,
Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado. Então, a tentativa de homicídio é punida com a pena do crime de homicídio, a do furto com a pena do crime de furto, a do roubo com a pena do crime de roubo, diminuída de 1 a 2/3. Então, diminuída de 1 a 2/3. Uma pena de 30 anos pode ser diminuída de 10 anos ou de 20 anos. De 1 a 2/3. Então, o juiz não pode diminuir menos que 10 anos e ele não pode diminuir mais de 20 anos para uma pena de 30 anos do crime consumado. Ok? Ok. E como que o juiz vai fazer isso? Gente, ele vai ver até onde a pessoa entrou na execução do crime. Tá? Furto. Esse exemplo que eu dei, né, que a pessoa pulou na casa do outro, ele está ali abrindo a chave ali e tal, ele é pego ali, tentativa de furto. Ok. Nesse caso, ele estava ali entrando no portão da frente. Agora, no outro, ele entrou e tal, ele já estava pegando as coisas, ele estava com tudo embaixo do braço, ele já estava indo para sair, a polícia pegou ele. Opa, ele já cometeu mais atos, entende? Ele já cometeu mais ações. Então, normalmente, o juiz julga assim, isso é só explicando para vocês mais ou menos como que funciona essa dosimetria da pena. Nesse caso, o juiz costuma julgar assim, quanto mais atos a pessoa comete, maior é a pena, mais se aproxima dos 2/3 da pena. Quanto menos atos, mais seria diminuída de 1/3. Ok? Não sei se eu coloquei isso aqui para vocês, mas eu acho que fala na apostila lá, só para explicar para vocês. Então, gente, existem duas teorias, mais teorias aí, comumente utilizadas pela doutrina que visam justificar a punibilidade da tentativa. Bem simples. E essas aqui são simples mesmo. Olha só, teoria objetiva. A tentativa é punida levando-se em consideração a exposição a perigo do bem jurídico penalmente protegido. Okay. Com a lesão ao bem jurídico... Olha só, como a lesão ao bem jurídico é menor na tentativa do que no crime consumado, justifica-se a punição em grau menos severo. Então, vamos supor, gente, o que lesiona mais o bem da vida? Matar alguém ou tentar matar alguém? Então, o que lesiona mais o patrimônio? Subtrair algo ou tentar subtrair algo? Então, a teoria objetiva ela é realmente objetiva. Ela fala, olha, a tentativa tem que ser punida levando em consideração a exposição ao perigo do bem jurídico penalmente protegido. Se é assim, nós vamos punir em grau menos severo a tentativa do que a consumação. E a teoria subjetiva fala que não. Como o dolo do agente é igual no crime consumado e no crime tentado, a punição deve ser a mesma. Então, tem gente que defende essa teoria. Gente, o nosso Código Penal acabou com essa discussão, né? Vocês viram que o artigo 14, o parágrafo único fala. O que fala o parágrafo único? Está aí na tela. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuído de 1 a 2/3. Então, qual teoria nós usamos? Teoria objetiva. O Código fala isso. Nós vamos punir menos a tentativa. É só para vocês saberem que existe a teoria subjetiva, que fala assim, não, o cara não quis matar, ele só não conseguiu, por critérios alheios à sua vontade, sob circunstâncias alheias à sua vontade. Mas a intenção dele, o dolo dele era matar, então ele tem que responder pela mesma quantidade de pena do que se ele tivesse matado. A intenção dele era roubar. Ele não conseguiu roubar porque foi preso na hora, chegou a polícia lá e tal. Ele tem que responder pelo mesmo crime de quem conseguiu roubar. Essa é a teoria subjetiva, não adotada pelo nosso Código Penal, mas ela existe. Tranquilo até aqui, gente? A matéria de hoje é tranquilinha, tranquilinha. Mamão com maionese. Olha só, gente. Vamos lá. Isso, eu expliquei para vocês aqui. Ó. Assim, a regra é de que o crime tentado será punido considerando a pena crime consumado diminuída de 1/3 a 2/3. Para a aplicação dessa quantidade, o STJ afirmou o entendimento de que deve ser levado em consideração o trecho percorrido pelo agente no intercrimes. Olha só o que a gente fez aqui agora. Quanto mais perto da consumação, menor o quanto a ser reduzido. Quanto mais longe da consumação, maior o quanto a ser reduzido. É o que eu acabei de falar com vocês. Quanto mais ele está no início da execução, mais a pena dele vai ser reduzida. Quanto mais ele adentrou, quanto mais próximo ele estava de consumar o crime, menos a pena dele vai ser reduzida. Vamos supor homicídio? Tentativa de homicídio. Deu um tiro no Brenner, querendo matar ele, deu um tiro nele, raspou, passou o raspão na cabeça dele. Ok. Uma pessoa. Um caso. O outro caso, tentei matar o Brenner, dei 3 tiros na cabeça dele. Por sorte absurda, elas conseguiram passar direto, não causou nenhum dano, ele ficou no hospital por 6 meses, mas recuperou a vida, não morreu, ficou em estado vegetativo. A mesma pena para os dois, gente? Não, né? Então, no segundo exemplo, eu cheguei muito mais perto
de consumar o crime, de tirar a vida dele, deixei em estado vegetativo, ficou 6 meses no hospital, eu cheguei muito mais perto de cometer o crime. Então, minha pena tem que ser menos reduzida. No primeiro exemplo, eu dei um tiro de raspão na cabeça dele. Nos 2 casos, minha intenção era matar. Mas eu dei um tiro de raspão na cabeça dele. Ele só sangrou um pouco, foi ao hospital ali, no dia seguinte estava bem. Tirando o medo, né? No dia seguinte ele estava bem. Nesse caso, claro, minha pena tem que ser mais reduzida do que a do segundo exemplo. Ok? E esse salvo de disposição em contrário? O que a gente leu aqui, ó? Vamos voltar lá. Salvo de disposição em contrário, pura e sem tentativa com a pena correspondente ao crime consumado. Gente, o que seria essa disposição em contrário? Bittencourt fala com a gente o seguinte: exemplos de crimes. Olha o que diz o artigo 352 do Código Penal. Evadir-se ou tentar-se evadir-se o preso e tal, e aí continua. Olha que interessante. Isso é o que a gente chama de crime atentado, não é atentado terrorista, não, tá? Nem atentado violento. A gente chama de crime atentado ou de empreendimento. O próprio artigo pune tanto o crime consumado como o crime tentado da mesma forma. Olha o que diz o 352. Evadir-se ou tentar evadir-se. Qualquer um dos dois que ele cometeu, porque os dois estão no tipo, os dois estão no núcleo, os dois são verbo núcleo, qualquer um dos dois ele tem a mesma pena. Ele fugindo do presídio ou ele tentando fugir, nesse caso aí. Olha o que diz o artigo 309 do Código Eleitoral. Votar ou tentar votar mais de uma vez. Tanto se você votou 10 vezes lá no Tiririca, ou se você tentou votar 10 vezes no Tiririca, ó, tentativa. O próprio artigo fala tentativa, mas vai ser punido com a mesma pena. Por quê? Porque eles estão no próprio artigo. O próprio artigo diz que evadir ou tentar evadir, e depois ele dá a mesma pena. Então, nesses crimes que são considerados crimes de atentado ou crime de empreendimento, esses crimes, né, são esse salvo de disposição em contrário do artigo 14. No próprio artigo já fala que você não vai reduzir a pena de 1/3 a 2/3. A pena vai ser a mesma do crime consumado, porque o próprio artigo disse isso. Tranquilo? Mamão com maionese? Dá uma respirada aí para a gente entrar nas teorias da culpa. Vou pegar uma água, 5 segundos. Dá uma respirada aí. Respira em fundo. O Brenner. Brenner. Bora voltar? Nós hoje estamos... Cadê o pessoal? Todo mundo aí de novo? Estamos acabando já, estamos acabando. A aula de hoje é tranquilíssima, tranquilíssima. Cadê o... Breno, aí fala comigo. Jéssica, o pessoal que fala mais aí, estão aí de volta? Podemos começar a voltar? Tô aqui, beleza.
Vambora. Continuando agora, gente. Vamos para as espécies de tentativa. Como assim, professor? Espécie de tentativa. Você achou que ia ser fácil? Ah, tentou o crime só. Não. Você pode tentar o crime de várias formas. Primeira delas, gente, tentativa perfeita ou crime falho. O agente faz tudo que está a seu alcance para garantir a consumação, mas o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade. Olha o exemplo aqui. A gente dispara um tiro contra a vítima, acertando. Contudo, ela é salva por meio de uma intervenção cirúrgica. Eu quero matar o Breno. Eu dou 10 tiros na cabeça dele. Acerto os 10. Olha só que loucura, né? Isso não existe, tudo bem. Descarrego. Estava só com 10 munições, descarreguei. Ele é levado para o hospital e a vida dele é salva. Isso é a tentativa perfeita ou crime falho. Eu tentei de tudo que eu podia. Se tivesse a cadeira, eu jogava a cadeira nele. E ele ainda não veio a falecer, eu ainda não conseguiu o resultado do crime. Tá? Tentativa perfeita ou crime falho. Que é o contrário, claro, da tentativa imperfeita ou inacabada. O agente não consegue esgotar sua capacidade lesiva por circunstâncias alheias à sua vontade. Isto é, não pratica todos os atos necessários para garantir a execução do crime. O agente desfere facadas na vítima, mas é interrompido por terceiro. Eu falo assim, poxa, eu tenho 10 munições aqui, eu vou descarregar as 10 no Brenner. Eu dou o primeiro que bate no braço dele, quero matar, mas errei. Né? Dou o segundo ali no pescoço, quando o terceiro alguém pula e segura e tira a arma da minha mão. Eu esgotei... Desculpa, gente. Eu esgotei minha capacidade lesiva? Não. Eu tinha ali mais 8 munições para atirar nele. Eu tinha como... Na primeira, gente, vocês lembrem, a pessoa, na tentativa perfeita, ela fez tudo que ela podia. Ela descarregou a arma na cabeça do Brenner lá, fez tudo que ela podia. E ele ainda foi salvo pela equipe médica ou tudo. Na segunda tentativa imperfeita não acabada, ele, o agente, é parado. Ele não consegue esgotar a sua capacidade lesiva. Eu dei só 2 tiros e no terceiro me seguraram. Eu tô com a faca, eu dei uma facada no peito dele, quando eu fui dar a segunda me seguraram. E aí conseguiram salvar a vida dele. Eu me esgotei, eu ia dar mais, eu queria dar mais. Eu não dei 20 facadas nele, ou seja, eu não dei 3 facadas nele e fui embora falando assim, não, matei. Tentativa perfeita ou crime falho. Mas se eu dei 2, 3 e tal, suponhamos que eu dei mais, ó, eu dei 3 facadas nele, ele caiu, eu falei, matei, fui embora. Tentativa perfeita ou crime falho. Eu dei 5 facadas nele, mas eu queria dar 6, 7, 8. Eu tinha essa capacidade lesiva maior. E aí me seguraram, nesse caso é tentativa imperfeita ou inacabada. Deu para entender a diferença? A perfeita, você finaliza todos os meios. E por outras circunstâncias, ele é salvo, a pessoa é salva. Na imperfeita ou inacabada, você é impedido de praticar todos os meios possíveis. Você não consegue descarregar o revólver como você queria, você não consegue dar o número de facadas que você queria, você não consegue praticar todo o crime que você queria. É a tentativa que você entrou na execução. Mas ela é imperfeita ou inacabada. Você não conseguiu acabar a execução do crime como você planejou. O que você planejou era dar 30 facadas nele. Você deu 20 e alguém te segurou, é imperfeita e inacabada. Ok? Agora, se você deu 3 e foi embora, falando, não, tá morto, e ele é salvo, é perfeita ou crime falho. Deu para entender a diferença? Tranquilo, né? Deu. Professor Fernando, Pode falar. Isso faz diferença na hora da aplicação de pena? Faz. Faz muita diferença Tá. na dosimetria da pena. Beleza. Aí, por exemplo, digamos que é a partir da denúncia, né, que vai colocar o que foi. Mas aí eu, como advogado, eu não posso influenciar, mesmo isso não acontecendo, para que saia de um e vá para o outro no objetivo de favorecer o réu, não? Pode. E você vai fazer isso mais ainda, suponhamos, você é advogado do cara, o cara deu 3 facadas e vai embora. Você ainda vai tentar jogar ele em alguma forma de arrependimento, que nós vamos estudar na próxima aula. Não, ele não quis matar, não. Ele deu 3 facadas, ele viu que estava vivo e ele foi embora. Ou você vai jogar em crime possível, que é, por exemplo, que a gente vai usar também na próxima aula, suponhamos o casal Nardoni poderia ter alegado, acho que já falei com vocês na sala, vamos supor que o pai alegue o seguinte, que a mulher matou, e ele não quis jogar lá de cima para matar. Ele sabia que estava morta e ele quis, né, cometer só, ocultar o cadáver ou alguma coisa nesse sentido. Então, assim, só que aí ele tenta sair e jogar para crime impossível, que você não pode matar alguém que já estava morto. Existem várias dessas pegas para advogado sair. Nesse caso aqui, a diferença, eu vou te falar, a diferença de pena pode existir. Mas o advogado só vai usar isso nessa estratégia se ele realmente admitir o crime, né?
Para ele usar essa estratégia, tentando sair da tentativa imperfeita para tentativa perfeita, ele vai ter que falar, não, ele realmente cometeu, mas ele foi... Aí, então, nesse caso, como eu te falei, vai fazer diferença na dosimetria? Vai. Cabeça do juiz, nesse caso, não é algo objetivo. A imperfeita vai ser mais grave ou a perfeita vai ser menos grave. Porque, como eu te falei, eu posso dar 3 facadas e ir embora, e a pessoa pode dar 5, querer dar 6 e ser segura. Qual que foi mais grave, mais lesivo? Por mais que a outra tenha sido imperfeita e inacabada, seguraram ela, ela já deu mais facadas do que o cara que deu 3 e foi embora. Mas essa, por exemplo, essa parte aí, isso fica a critério do juiz, né? Nesse caso aqui, sim. Tá. E quando que eu faço isso? Pós-sentenciado, condenado pelo tribunal do júri? Ou já faço isso antes? Não. Como eu te falei, isso aqui vai ser uma discussão doutrinária que muda pouco na dosimetria. Se for uma tentativa imperfeita ou uma tentativa perfeita, pode mudar na dosimetria da pena? Pode, pouco, porque tem outros elementos que mudam muito mais. E o advogado vai se apegar muito a esses outros elementos do que isso. Como eu te falei, para um advogado falar o seguinte, olha, o que o advogado pode tentar fazer na tentativa imperfeita ou inacabada? Olha só, eu dei uma facada em você, e aí eu fui seguro. E o advogado vai falar assim, não, ele não queria matar, ele só queria lesionar. E como é que vamos saber se a minha capacidade lesiva era de matar ou era de lesionar? Eu te dei uma facada do lado do peito, pegou no estômago, vamos supor, eu errei, pegou no estômago, desceu, e aí me seguraram. O que o promotor, nesse caso, vai tentar julgar? Tentativa de homicídio. O que o advogado vai tentar fazer? Não, tentativa imperfeita ou inacabada de lesão corporal. Ele ia dar 2 facadas só na barriga do cara e ir embora, só queria lesionar, só queria mostrar para ele que ele era mais homem que ele. Mas, né, que eles usam isso no interior aí. Ou então, no caso, o promotor vai dizer, não. Ele ia dar 5, 6 facadas no peito. Esse cara, aí já entra outros casos. Ele é conhecido, ele já estava prometendo matar, ele falou quantas pessoas queria matar. Então, aí você vai pegar mais o caso concreto. Só o fato em si de ser tentativa perfeita ou tentativa imperfeita não influencia diretamente na dosimetria da pena. Tá? São outras circunstâncias alheias. A gente vai estudar artigo 59, essas coisas. Pois não. Na verdade, você não está falando sobre esse crime, mas eu gostaria de saber, porque teve esse crime aqui perto da minha casa, sobre, igual, por exemplo, eles assassinaram um rapaz, né? E, igual, por exemplo, e deram vários tiros por todo lado, várias pessoas foram atingidas. No caso, essa pessoa vai responder em qual crime? Só de homicídio? Como assim? Assim depende. A gente estudou isso. Caramba, na última aula, depois se quiser a gente fica aqui, eu te mostro. Lembra na última aula que a gente estudou os crimes de quando a pessoa estoura um avião com o dolo de matar uma pessoa só e ela tem o dolo direto naquela pessoa e o dolo indireto nas outras pessoas, mas é tudo dolo, não responde por culpa. Nesse caso, se eles mataram uma pessoa e saíram atirando e lesionaram outros, eles vão responder por lesão corporal dolosa, dependendo como for. Ou o juiz pode interpretar como outras tentativas de homicídio e um homicídio consumado. Vai depender muito do caso concreto, tá? Se eles não acertaram ninguém, fica complicado colocar, pode ser colocado um disparo de arma de fogo após a morte da pessoa, se eles atiraram para cima e tal, né? Porque o crime já estava cometido contra aquela pessoa e depois eles deram disparo de arma de fogo. Depende muito do caso concreto para te responder assim. Ok, mas lá, por exemplo, várias pessoas foram atingidas mesmo, né? No caso. Uhum. Ok, obrigado. Isso, nesse caso, várias pessoas foram atingidas, provavelmente o promotor vai tentar colocar como tentativa de homicídio em todos eles e vai colocar doloso. Nesse caso que eu te falei, eles estavam tentando acertar um só e acertaram todo mundo. Então eles têm o dolo direto sobre aquela pessoa que eles acertaram e o indireto sobre os outros. Quem acertar, foda-se, né? O dolo eventual. Agora, o que o advogado vai tentar a princípio? O delegado a princípio vai tentar lesão corporal contra os outros. E se ele não conseguir lesão corporal contra os outros, ele vai tentar jogar no culpável contra os outros. Vai falar que foi dolo só contra aquele que cometeu o crime e contra os outros foi na culpa, porque eles não tinham intenção de acertar ninguém, era só para fazer a arruaça. Aí vão as técnicas de justiça, e aí vai no processo ver quem vai se sair melhor, né? O advogado e o promotor aí. Mas tem várias teorias que a gente estuda aqui que vão ser usadas nesse processo. Tá bom? Ok? Vamos ver. Tem alguém? Caiu a ligação? Vocês estão me ouvindo? Brenner, faz assim. Obrigado, Brenner. Ok.
Então, beleza. Então, continuamos. Tentativa branca ou incruenta e tentativa vermelha ou cruenta. Gente, essas não são diferentes das outras duas, tá? Podem estar dentro das outras duas. E é muito simples, cai em tudo que é prova e é uma besteira do caramba. O objeto material não é alcançado, isto é, a vítima não é lesionada. Exemplo, o agente dispara um tiro contra a vítima que se move e escapa do tiro. Eu quero matar o Brenner, mas eu sou muito ruim de tiro. Eu dei 10 tiros e não acertei nenhum no Brenner. Isso é uma tentativa branca ou incruenta, que não tem sangue, tá? E a tentativa vermelha ou cruenta é o objeto material é alvejado, de modo que é ocasionado lesão à vítima, mas o resultado não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aplica-se, pois, o exemplo da tentativa perfeita, tá? Então, o que acontece? Eu dou um monte de tiro ali, eu acerto o Brenner e, por circunstâncias alheias, ele não morre. Eu dou 2, 3 tiros nele, eu acerto ele, vai lá uma equipe de cirurgião e tal, opera ele e ele está vivo. Mas aí, por quê? Tentativa vermelha, eu atingi o objeto material. Alguns professores dão exemplo de uma camisa branca, né? Se a pessoa foi atingida, se atingiu o objeto material, essa camisa vai ficar vermelha, vai ter sangue, tá? Mas tomem cuidado, porque esse objeto material alvejado pode ser para tudo, né? A tentativa branca ou a tentativa cruenta pode ser para tudo. Suponhamos, a lesão à vítima. Se eu peguei o subtrair, se eu peguei o objeto e já estou saindo, posso considerar uma tentativa vermelha ou cruenta. Se eu nem cheguei a encostar no objeto, tentativa branca ou incruenta. E o outro cruenta. Tá? Mas os exemplos mais clássicos aqui são esses do tiro. A pessoa deu o tiro, não acertou o tiro, nenhum tiro. É tentativa de homicídio? É. Mas nesse caso, branco ou incruenta. Ele não acertou, né? E a tentativa vermelha ou cruenta é essa. Quando a pessoa acerta, mas por motivo alheio, o outro é salvo. Tá bom? Bem simplesinho esse. Aqui fica bem simples essa teoria aqui. Tentativa inidônea. Olha só esse, gente. É o crime impossível. Nós vamos estudar na próxima aula. É bem legal. No qual não há consumação em razão da ineficácia absoluta do meio ou da impropriedade absoluta do objeto. O crime impossível será estudo da próxima sessão. Mas eu trouxe para vocês o exemplo, claro, não ia deixar vocês sem uma semana. Imaginei que vocês iam ficar aí uma semana, desesperados, assim, pelo amor de Deus, eu preciso saber o que é crime impossível. E aí vocês iam procurar aquelas bascas antigas, né? Aquelas coisas, né? Vocês iam na biblioteca municipal, mas não pode, por causa de aglomeração, vocês não iam ficar sem saber, né? Por isso eu trouxe para vocês. Vamos lá. Maria quer matar João com palito de fósforo. É apagado, né? Então, assim, gente, esse crime é um crime impossível, tá? Ela vai ser presa por tentar matar João com palito de fósforo, tá? Então, nesse caso é o quê? Ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto? Propriedade absoluta do objeto. Ela não teria como que ela vai matar ele com fósforo. Nós vamos estudar isso aqui tudo na próxima aula, só para vocês. Ou a mulher ingere um medicamento abortivo. A mulher fala, nossa, não, eu preciso abortar. Ela ingere um medicamento abortivo. Mas ela não está grávida. Tá? Crime impossível. Que crime que você vai condenar ela? Entende? Então, essa é a tentativa inidônea. Nós vamos estudar na próxima aula. São os crimes impossíveis. E tem a tentativa abandonada, que também vamos estudar na próxima aula, que eu estava falando com o Brenner. São os casos em que a desistência voluntária é o arrependimento eficaz. Os quais serão estudados na próxima aula. Quando a pessoa tem qualquer diferente, desistência voluntária ou arrependimento eficaz. A pessoa desiste da ação criminal, ela se arrepende do que ela fez, ela socorre a vítima, ela não socorre a vítima. A gente vai estudar isso na próxima aula. Agora, gente, finalizando, como eu disse, a aula hoje é muito tranquila, vocês ficarem mais leves essa semana, nós temos a inadmissibilidade da tentativa. Quais crimes que não admitem tentativa? Ou quais crimes ou quais formas de crimes? Alguém quer arriscar alguma coisa, tirando a que já viu aqui no quadro, na tela? Alguém que pensa algo? A gente já estudou várias delas. Várias. Alguém quer arriscar? Valendo uma latinha de Heineken? Roger, crime de atentado? Como? Crime de atentado? Peraí. Quem que falou isso? Vitória. Vitória, estou te devendo uma latinha de Heineken. Quando as aulas voltarem, todo mundo podem me cobrar. Vou levar lá, todo mundo sai junto aí. Eu estou devendo para a Vitória uma latinha de Heineken. Não sei se ela bebe, se não bebe, mas é uma bebida que você quiser aí. Perfeito. A gente falou disso, nós vamos chegar nisso que ela falou também.
Ela já deu o exemplo que a gente falou na aula de hoje, né, gente? O crime que ele é o atentado, crime de atentado. No próprio tipo penal, ele já fala que a forma tentada e a forma consumada são da mesma forma, não cabe tentativa nele, né? Ótimo. Obrigado, Vitória. Estou te devendo. Tá bem que eu falei só uma latinha de Heineken, imagina você falar alguma coisa mística, uma coisa assim, não tem enrolado. Mas vamos lá. Contravenção penal. A gente estudou isso. Artigo 4º. Prevê que não é punível a tentativa na contravenção. Existe? Existe. Ela não é punível. Tá? Como é que é a contravenção penal? Nós temos a contravenção penal, vias de fato, aquela porrada ali que não lesiona ninguém. Os caras estão lá para dar porrada e tal. Nossa, eu vou te bater, e agora eu vou te bater. O cão do cara vai bater, não, para, alguém segura e tal. Que crime que é, gente? Tentativa de vias de fato não existe. Tá? Então, as contravenções penais não admitem tentativas. O crime habitual, olha só, não admite a tentativa, uma vez que a consumação do crime habitual ocorre com a reiteração da conduta, uma conduta isolada, por si só não é punível para o direito penal. O exercício regular e legal da medicina é um exemplo. Então, o cara, você está lá, você exerceu ilegalmente a medicina, você fez uma cirurgia, você fez uma coisa assim, aquilo não é crime, se você fizer uma vez. Não é crime se você fizer 2, não é crime se você fizer 3. Quando vai ser crime? Na habitualidade. Tá? Nós temos a agiotagem aí também, na Lei 521, né, 51, né, quando você começa a emprestar dinheiro a juros uma vez, não é crime, 2, 3, 4, quando há habitualidade, você habitualmente empresta dinheiro a juros, tá? Curandeirismo, você prometeu uma cura para a pessoa, se ela te der dinheiro, eu vou te curar e tal. Uma vez, não, mas se você com a habitualidade, se você faz isso sempre, orfianismo, né, que é o famoso cafetão, também, né, se ele vai pegar lá, se tem uma prostituta lá que ele está cuidando dela, né, do trabalho dela, essas coisas, se fizer uma vez, 2, mas se ele tiver essa atitude várias e várias vezes, aí que ele responde pelo crime. Então, esse crime habitual não tem como ter tentativa. Quando vai ser tentativa? Você praticou a primeira vez, ou tentou praticar a primeira vez. Se você tentou praticar a primeira vez e não praticou, não tem crime nenhum. Não tem como ter tentativa de um crime que não existe. Então, os crimes habituais, que eles só ocorrem quando há uma habitualidade, não tem como tentar ter uma habitualidade. Se você não tem habitualidade, não é crime. Se você tentou fazer uma vez, não é crime. Se você tem habitualidade, é crime. Não tem como ter tentativa nesse caso. O próximo, crime unissubsistente, outro que a gente já conversou, lembra? Crimes unissubsistentes e plurissubsistentes. É aquele que se consuma com um único ato, como não pode ser fracionado em cabível tentativa. E lá nesse crime unissubsistente está escrito, na apostila e no slide, é aquele que não permite o fracionamento do intercrimes. E todo mundo falou, o que é isso, professor? Eu falei, vocês vão aprender, calma aí, hoje chegou o dia. Viu? Minhas promessas são cumpridas. Eu falei, vocês vão entender o que é o fracionamento do intercrimes. Aqui no crime unissubsistente, a injúria verbal não tem como. Eu posso até ter cogitação, não. Eu vou chamar o Brenner de feio, vou chamar de feio. Posso até ter cogitação, que não é punível. Mas não tem como eu ter tentativa. No momento que eu não chamei o Brenner de feio, eu não cometi um crime. No momento que eu chamei ele de feio, eu cometi um crime. Não tem como eu tentar fazer isso. Tá? Agora, por que eu pus verbal? Porque a doutrina, né, que tem tempo para pensar, isso é legal, falou o seguinte, olha, e se for uma injúria escrita, pode caber tentativa. Eu escrevo uma carta chamando o Brenner de feio e ela é interceptada por outra pessoa. Então, há a tentativa do crime. Tá? Viagens. Tá? Mas só para vocês saberem que existe. Então, a injúria verbal é um crime subsistente. É aquele crime que você não fraciona em intercrimes. Na hora que você falou, o Brenner é feio, cometeu o crime. Antes disso, não é crime nenhum. Tá? Não há tentativa nesses crimes unissubsistentes. Crime culposo, gente. Tem tentativa de crime culposo? Estudamos isso muito também, né? A tentativa ocorre quando o agente deseja um resultado, possui consciência mais vontade. Consciência mais vontade é dolo, a gente estudou isso. Que, no entanto, não se consome circunstâncias alheias à sua vontade. Então, se é crime culposo, ele não tem como, né, gente, ter vontade de cometer um crime culposo. Se ele teve vontade, já é doloso. Então, é impossível a gente ter tentativa por crime culposo. Tá? Crime omissivo próprio, meu Deus, nós estudamos isso também. Olha só, tudo voltando. Que maravilha. Nesse caso, a consumação com a simples omissão do agente. Lembrem do crime omissivo próprio e crime omissivo impróprio? Tenho certeza que todo mundo lembra.
Qualquer pessoa, gente, o crime omissivo próprio é que pode ser praticado por qualquer pessoa. O impróprio é pelo garantidor. O impróprio cabe tentativa. Tá? No próprio, não. Por quê? Porque a consumação acontece na sua simples omissão. Pô, omissão de socorro. Eu simplesmente omiti. No momento que eu omiti o socorro, eu cometi um crime. Eu não posso tentar omitir, tentar deixar de prestar socorro. Porque se eu comecei a tentar, voltei e tal, eu não omiti o socorro. E se eu omiti o socorro, voltei depois e foi tarde demais, eu já omiti o socorro. Então, não existe tentativa nos crimes de omissão de socorro. Ok? Crimes pré-terdolosos. Crimes pré-terdolosos a gente estudou também. Olha só que interessante. Tudo aqui a gente já estudou. Ocorre quando há dolo no antecedente e a culpa no consequente, sendo o crime qualificado pelo resultado a título de culpa. Não há que se falar em tentativa. Lesão corporal seguida de morte. Tô lá, eu e o Breno, eu falei assim, nossa, cara, eu vou lesionar esse cara. Qual que é meu dolo? Lesionar ele. Eu dou um soco na boca do Breno. Ele cai e bate a cabeça numa pedra e morre. Eu respondo por lesão corporal dolosa, né? E homicídio culposo. Então, é lesão corporal seguida de morte. O meu dolo era de lesionar e o resultado foi a morte. Por que não cabe tentativa? Primeiro, não cabe tentativa do culposo. Então, não tem como ter tentativa da morte. Ok. E qual que é a minha intenção? Lesionar. Se eu, nesse crime, tentativa de lesão corporal, se eu tentei lesionar e não consegui, não aconteceu lesão corporal seguida de morte. Porque eu não consegui nem lesionar, quanto mais matar. Agora, se eu lesionei e depois ele morreu, eu concluí meu crime. Meu dolo era de lesão, eu concluí ele. Então não há tentativa. Existe tentativa da lesão corporal? Ok. Vamos supor que sim. Tentativa da lesão, sim. Mas aí não é um pré-doloso. É o crime doloso de lesão corporal. Eu tentei lesionar o Brenner e não consegui. Ótimo, é outra situação. Quando que é o pré-doloso? Quando nós temos os dois. Nós temos o dolo no antecedente e a culpa no consequente. Qual que é meu dolo? Lesionar. Qual que é a culpa? Ele morreu por culpa, tá? Então, eu tenho um dolo no antecedente, culpa no consequente. Não tem como eu ter tentativa nisso. Se eu tentei lesionar, ok, estou respondendo por outra coisa, né? Tentativa de lesão corporal. Agora, para ele ter morrido, consequência da minha lesão, eu tenho que ter praticado o crime já. Então, vocês entendem? Não há como ter tentativa no pré-doloso. Eu tive o dolo de lesionar e ele morreu por culpa. Está acabado o crime aí. Tá? Se eu tentei lesionar, eu vou responder a tentativa de lesão. Não é um crime pré-doloso, é um crime doloso. O crime pré-doloso, tentativa, lesão, dolo na lesão e culpa na morte, não tem como eu tentar. Porque para ter culpa na morte, eu tenho que ter consumado a lesão. E se eu consumei a lesão, eu não posso ter tentativa no crime culposo, que é o seguinte. Ok? Crime de... Aí, ó. Aqui que tirei um print aí que eu devo... Vai estar gravado, né? Devo para a Vitória e a Heineken dela. Crime de atentado ou empreendimento. Foi o que a gente falou na aula hoje. Como já afirmado, o crime tentado é punido de forma equivalente ao crime consumado. Não há o que fazer, né? Na própria lei já fala isso. Gente, aqui a gente tem algum outro, não está na postura de vocês, mas eu queria trazer, que é o crime de perigo abstrato, que a gente já estudou também, então achei interessante trazer para vocês. É o perigo presumido. Suponhamos, embriaguez ao volante. Gente, que tentativa tem nisso? Como você vai chegar na tentativa da embriaguez ao volante? O cara está bebendo, é tentativa? O cara bebeu e entrou no carro, é tentativa? Não, não é crime. O cara ligou o carro e andou, opa, consumou. Não tem tentativa. É crime de perigo presumido, crime de perigo abstrato. Tráfico de drogas, não tem tentativa de tráfico. Ah, eu não estou vendendo, mas você expôs à venda, ou você transportou, entende? Ou você comprou para usar junto. Você vai, algum daqueles tipos lá, você vai encaixar nele. Não tem como ter tentativa. É um crime de perigo abstrato. Tá? Embriaguez ao volante, tráfico de drogas. Então é mais um aí que não cabe tentativa. E é só isso por hoje. Como eu disse, a aula de hoje é tranquilaça. Eu ia juntar com a próxima, mas eu falei, não, vou dar uma semana relaxada para eles, vou passar o trabalho para vocês, provavelmente agora, na quarta, para vocês fazerem ele tranquilo, ele é bem tranquilo, vai valer 1000 pontos. Vocês entenderam aquilo que eu falei do trabalho, que eu fiz aquela média aritmética, e hoje sobre o crime de tentativa, o intercrimes, o caminho do crime. Qualquer dúvida, estou aqui, falem comigo. Ô, Fernando. Sim. Esse trabalho vai ser em grupo? É isso que eu estou pensando ainda. Eu ainda não...
Eu ainda vou ver como eu faço. Ou eu faço em grupo, ou eu faço em dupla, ou eu faço individual. Tô dando uma pensada aqui. Entendi. É o que E tá deixa eu te faltando. perguntar, essa aula Claro. gravada, ela tá ficando disponível onde? Eu mandar para vocês pelo YouTube, mas eu mando no aba de vocês. Se vocês não tiverem conseguindo acesso, me falem, me mandem lá no particular, no WhatsApp, que eu vou ver se eu encaminho o link direto para o grupo. Tá? É porque às vezes eu encaminho o link para o grupo e se perde e tal, por isso que eu prefiro deixar no aba. É porque no Alan realmente não tá dando para abrir. Eu vou olhar essa semana, me lembra, Sabrina, né, que tá falando? Me Isso. lembra, eu vou olhar essa semana isso, me cobra, e eu vou olhar esse link, como é que tá lá no Ava, porque já foi postado, qualquer coisa eu mando para vocês esses links no grupo de WhatsApp lá. Ah, por favor, porque eu perdi o início dessa aula de hoje. Tranquilo, mando sim. Deixa eu até pausar, bom você lembrar que eu vou até pausar aqui. Então tá bom, obrigada.